Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção, Vascaínos. A bola rola daqui a pouco em Belo Horizonte, 19 horas, Vasco da Gama e Cruzeiro, em mais uma jornada do nosso clube no Campeonato Brasileiro. O Vasco vindo de uma grande vitória em cima do São Paulo, domingo passado em São Januário, naquela festa linda que o torcedor do Vasco fez, 2-0 numa atuação incontestável. O Vasco engoliu o São Paulo e agora tem um desafio fora de casa enfrentando um tradicional adversário. Mais um adversário que o Vasco sempre vai bem. Quem não se lembra, 2017, mesmo naquela fase de vacas magras, brigando para chegar na Libertadores. E chegamos, vencemos por 1-0 o gol de Paulão. Até pouco tempo era a última vitória do Vasco fora de casa. Mas o Vasco também no ano passado, no aperto, na asfixia de cair para a segunda divisão, ganhou do Cruzeiro, jogando em São Januário, também com autoridade. A gente está nessa pré-hora porque é uma pré-hora muito especial. Porque hoje a gente lançou na terça-feira uma promoção para que você de Minas Gerais, desse estado lindo, maravilhoso, de um povo fantástico, pudesse mandar o seu vídeo, dando a sua opinião, para que você pudesse participar da nossa pré-hora. Fizemos a seleção de alguns e vocês vão estar aqui. A gente não vai anunciar ninguém não, vai estar lá a legendinha, como nós vamos entrar dando a nossa opinião, você de Minas Gerais vai estar também na nossa pré-hora. E atenção, Santa Catarina, daqui a 2 semanas, depois do jogo contra o Bahia no Rio de Janeiro, Vasco e Chapecoense em Chapecó. E a galera de Santa Catarina que ama o Vasco. Santa Catarina é piada em relação ao Vasco, é um amor incondicional. Quero ver também os vídeos da galera de Santa Catarina, vascaínosatencão@gmail.com, mande pra cá e a gente vai botar você nessa fita. Bismarck, Alexandre Almeida, JP Escofano, Emerson Rocha, a rapaziada do canal Atenção Vascaínos, entrando agora para falar da expectativa do jogo de daqui a pouco, Vasco da Gama e Cruzeiro em Belo Horizonte, junto também com os nossos queridos assinantes. Quero ver essa bagunça, essa salada. Manda daí, rapaziada! Beleza, Flávio Dias. Olha, galera vascaína, minha esperança é muito grande numa vitória do Vasco contra o Cruzeiro no Mineirão. Tô até vestindo verde, ó. Verde é a cor da esperança e eu acredito demais que o Vasco possa vencer o Cruzeiro lá no Mineirão. Empate que nada, derrota menos ainda. O Vasco vai vencer a equipe do Cruzeiro no Mineirão. Vai jogar com reservas, com titulares, não quero saber. Quero saber o seguinte, que o Vasco tem condições de vencer a equipe do Cruzeiro fora de casa. Olha, o Luxemburgo está preparando um esquema muito importante para esse jogo. Se ele vai colocar 3 atacantes, melhor ainda, porque o Vasco vai para cima, o Rossi está com vontade, assim como os 2 meninos, como o Marrone e também o Thales Magno. Devemos vencer esse jogo por 1-0, um gol isolado, o Vasco vencendo por 1-0, saindo do Mineirão com os 3 pontos e uma vitória muito importante. E como diz o Luxemburgo, vamos olhar lá para cima, que é a hora que o Vasco da Gama vai vencer e vai conseguir ainda mais coisas grandes nesse Campeonato Brasileiro. Eu confio na vitória, Flávio. E o destaque para mim nesse jogo deve ser novamente os 2 meninos, Marrone e Thales Magno. Qualquer um dos 2 que fizer o gol vai ser muito bem-vindo e o Vasco saindo com a vitória. Valeu, galera. E daqui a pouco a gente está nessa expectativa desse jogão contra o Cruzeiro. Valeu! A minha expectativa pro jogo, né, aqui no Mineirão, aqui em Minas, é que o Vasco vai conseguir a vitória. Do mesmo jeito que o time está se recuperando de muito bem depois da chegada do Vanderlei Luxemburgo, né? E acredito que o Vasco vai para cima e vai conseguir outra vitória. O time tá um time excelente, né? Espero que não mude, né? Que desde esse jogo do São Paulo eu tô gostando da atuação de todos os jogadores, inclusive o Marrone, que jogou muito bem, na minha opinião, contra o São Paulo. E eu acredito que o jogo vai ser um jogo muito favorável ao Vasco, né? Nós sabemos do aumento do Cruzeiro, mas não é por isso que deixam de ser um bom time. Mas é isso aí, acredito que nós vamos sair com outra vitória fora de casa, de dentro do Mineirão. E é isso aí, vamos pra cima deles. Fala Flávio, fala galera do canal, boa tarde aos demais companheiros. Vamos pro nosso pré-jogo de Cruzeiro e Vasco. Eu imagino um jogo difícil pro Vasco, mas eu imagino também que o Vasco pode explorar algumas possibilidades que não vinha podendo explorar, até por falta dos jogadores. O Vasco, com o Rossi, Marrone e Thales no ataque, teve que pressionar a saída de bola do Cruzeiro já desde lá da frente, porque com esses 3 jogadores rápidos a chance de fazer uma pressão e obter uma vantagem é maior. Além disso, a ausência do Castanho e do Henrique podem ser um problema, principalmente a do Castanho, já que na vaga do Henrique tem o Danilo Barcelos, que
que foi muito bem ofensivamente no jogo contra o São Paulo. Além disso, ele bate falta e bate escanteio, é um rei das bolas paradas e é uma boa arma que o Vasco pode explorar. Eu imagino um Vasco compactado, sem a bola e saindo muito rápido nos contra-ataques, até pela velocidade e pela agilidade desse trio da frente. Eu imagino um Marrone, por exemplo, começando de 9, mas ele pode alternar com o Thales, por exemplo. Então o Vasco vai tentar confundir o Cruzeiro de todas as formas. Meu palpite para a partida é 1-0 Vasco, magrinho, difícil. E o craque da partida vai ser o Búfalo Rossi, que está voltando ao time titular depois de quase um mês fora. É isso aí, galera. Um excelente jogo para o nosso Vascão mais tarde. Um abraço gigante para vocês. Tchau, tchau. Estive presente no Mineirão no último confronto entre as equipes. Por muito tempo foi a última vitória do Vasco fora do Rio de Janeiro como visitante. Vitória do Vasco por 1-0, gol de Paulão Caveirão em cruzamento de escanteio do Nenê. Minha expectativa é que o resultado se repita, até porque o Vasco joga bem como um time reativo, tem um bom sistema defensivo e hoje conta com boas peças para organizar contra-ataques que podem sim dar a vitória ao Cruz Maltino nesse duelo. Espero ser selecionado e desejo todo o sucesso do mundo ao canal e que ele não pare de trazer informações para todos os vascaínos. Um abraço e atenção, vascaínos. Valeu! Alô Flávio, amigos do canal Atenção Vascaínos. Estamos aqui em São Luís do Maranhão, cidade de Barreirinhas. Estamos aqui fazendo a cobertura da visita do Roberto Dinamite, maior ídolo da história do Vasco da Gama, e nós vamos fazer o nosso palpite diretamente daqui hoje. Grande Roberto, tudo bem? Tudo bem, Alexandre, Flávio. Estamos aqui em Barreirinhas e acompanhando mais do que nunca, né, essa grande partida entre Cruzeiro e Vasco em Belo Horizonte e torcendo mais do que nunca por um resultado bastante positivo por parte do Vasco. Bom, na minha opinião, Roberto, vai ser um jogo muito difícil. Um jogo dificílimo. O Vasco vem de uma vitória importante em São Januário, mas hoje é um jogo fora. O Cruzeiro vem também num esquema de recuperação. O Rogério Ceni vem querendo implantar o seu esquema de trabalho e vem dando certo. Teve aí um último jogo, perdeu no finalzinho, né? Aliás, empatou no último minuto, mas agora joga em casa, joga contra o Vasco que vem, né, motivado e embalado também. Na minha opinião vai ser um jogo difícil, mas eu acredito que o Vasco vença por 1-0 hoje, Roberto. É um jogo realmente como você colocou. O Cruzeiro joga em casa, tem uma obrigação, tem o Rogério Ceni como técnico, jogadores precisam mostrar, principalmente para o torcedor do Cruzeiro, né, a importância que tem de tentar conseguir os pontos para sair dessa situação incômoda dentro do Campeonato Brasileiro. Mas eu estou acreditando na regularidade, no equilíbrio da equipe do Vasco, naquilo que o Vanderlei vem fazendo. Hoje o Vasco está conseguindo manter um padrão de jogo e ao mesmo tempo um mesmo ritmo durante os 90 minutos, tanto que o resultado contra a equipe do São Paulo foi um resultado que convenceu o torcedor do Vasco. É claro que o jogo é fora de casa, torno a dizer, a obrigação maior é do Cruzeiro, mas o Vasco tem tudo para repetir a atuação, fazer um grande jogo, jogar com intensidade, jogar ligado os 90 minutos, para quem sabe conseguir mais uma grande vitória. Então é possível desde o momento em que o time busque isso com equilíbrio e com determinação. Eu acredito na vitória do Vasco, uma vitória de 2-1 do Vasco da Gama. Então é isso, Flávio, Bismarck, amigos do canal. Daqui a pouco começa Vasco Cruzeiro, a gente está aqui ligadinho e a gente volta no pós-jogo com o comentário do Dinamite e o meu comentário aqui sobre a possível vitória do Vascão. É o que nós esperamos e acreditamos, avisar ao Flávio e principalmente ao Bismarck, que hoje já fiz uma corrida na parte da manhã, estou me cuidando, estou me recuperando para ficar bem fisicamente. Grande abraço para vocês. Valeu, galera. Valeu, tamo junto. Fala Flávio, fala amigos do canal Atenção Vascaíno, aqui quem fala é o Magno, xará aí da sensação nossa aí no momento, Thales Magno. Já vou logo de cara arriscar meu palpite aqui. Eu acho que o jogo vai ser 1-0 com gol do próprio Thales Magno. Agora o menino vem jogando muito bem aí, cada jogo se mostrando mais seu talento individual, poder de finalização e um rapaz muito humilde. Acredito muito no futebol dele.
Há uma expectativa aí que o Cruzeiro venha com o time reserva, coisa que pode facilitar o jogo para o Vasco. Claro que os jogadores do Cruzeiro vão querer mostrar serviço para o técnico novo, Rogério Ceni, mas eu acho que o Vasco pode sair com uma vitória interessante aí, 1-0 Vasco, gol de Thales Magno. Obrigado a todos aí, atenção Vascaíno, grande abraço, valeu. Olha, vou dizer pra vocês, que alegria, cara, que satisfação de ver você participando. É isso aí, mande o vídeo, anote. O jogo vai ser agora aqui, eu vou mandar meu vídeo que eu quero ter a minha carinha lá no Atenção Vascaínos. Muito obrigado a vocês que mandaram vídeos, a vocês que mandaram mensagem também, um grande abraço, muito obrigado a vocês desse estado fantástico que é Minas Gerais. E vamos lá, quem for ao Mineirão que apoie o Vasco da Gama. A minha opinião é bastante clara, vocês já me conhecem, eu antes do jogo, só daquele jogo do CSA que eu me empolguei, eu devia ter ficado calado. O Vasco vai ganhar de 4 e foi aquele sufoco, quase perdemos o jogo. A minha opinião é que vai ser um jogo difícil. O Cruzeiro é um grande adversário, não se sabe se com time titular, com time reserva, vai jogar na próxima quarta-feira a Copa do Brasil em desvantagem, perdeu o primeiro jogo em casa para o Internacional e vai ter que jogar para cima. Tem aí, a princípio, a volta da zaga titular, Dedé e Léo, que não jogou contra o CSA, são jogadores importantes, mas o Vasco tem jogado bem, tem feito bons jogos, até no jogo com o Flamengo não merecia perder como perdeu, mas tem feito bons jogos tirando o jogo do CSA. Me animou demais o que o Vasco fez contra o São Paulo e acho que há uma perspectiva boa do Vasco conseguir um bom resultado. Eu não vou falar muito não, se ganhar vai ser de 1-0, aquele joguinho sempre sofrido, mas o que o Vasco fez contra o São Paulo, se conseguir repetir da mesma forma, competitivo, forte, fazendo triangulações, ultrapassagens, usando as velocidades dos seus jogadores mais jovens na frente, Marrone fazendo bem aquela função ali de pivô, conseguindo segurar para que o time possa chegar, Marco Júnior chegando um pouquinho mais na área, enfim, acho que o Vasco pode conseguir sim um bom resultado. Volto a dizer, é um jogo difícil, o Cruzeiro tem um grande time, mas o Vasco vem animando o seu torcedor. É um jogo perigoso porque o Cruzeiro, como disse o Thiago Matar do estado de Minas na última quinta-feira no nosso boletim da noite, o Cruzeiro é o porteiro da zona de rebaixamento, está ali em cima, querendo sair. E o Vasco está acima dele, 3 ou 2 posições, não sei bem ao certo, mas o Cruzeiro quer vencer, é o chamado jogo de 6 pontos. Mas não vai vencer não, acho que o Vasco, além da questão da tradição, da força em Belo Horizonte, jogando contra o Cruzeiro, o Vasco tem um time hoje competitivo, que dá essa confiança de que possa fazer uma boa partida e conseguir um bom resultado jogando no Mineirão. Vamos torcer. Depois do jogo, no pós-jogo, estaremos aqui com a nossa opinião e tomara, com um grande resultado, que o Vasco conquiste, vá a 23 pontos e possa começar, como disse o professor Luxemburgo, chegando para o jogo do Bahia aqui no Rio de Janeiro, a olhar lá para cima. Vamos sair da zona da confusão, terminar o primeiro turno e aí a partir do segundo turno sonhar com coisas maiores. A torcida do Vasco merece. Vamos torcer. Bom jogo a todos. Calma, tranquilidade, bote a sua cervejinha para gelar, seu refrigerante para gelar, coma a sua carninha, não coma muito, não almoce muito, você vai ficar nervoso. Tô brincando. Faça o seu domingo feliz e que o Vasco possa complementá-lo também de uma maneira muito feliz. Ok, turma? Um grande abraço. Que o Vasco vença, que a gente consiga um grande resultado. Para mim, vai ser 1-0. Tchau!